Olá, sejam bem-vindos a mais um Marvelcast, um podcast da Transportes Marvel, dedicado a você, caminhoneiro, transmitindo dicas, sugestões, histórias e informações. Meu nome é Rodrigo Jardim, instrutor de treinamentos da Transportes Marvel. Hoje temos um episódio muito especial e importante sobre segurança no trânsito. Vamos ouvir a história de um motorista que enfrentou um grave acidente e com isso mudou sua vida. Para isso, comigo estão Patrícia Bastos, nossa supervisora de segurança do trabalho, e Júlio Bergamachi, gerente de frota, ambos colaboradores da Transportes Marvel. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente, falando sobre segurança, fazendo parte do projeto Equações. Obrigado, Jardim. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast, de um assunto tão importante, no nosso cotidiano, na vivência, do transporte rodoviário, Então é muito bom estar aqui falando, de um assunto tão importante principalmente para o nosso grande público, que são os motoristas hoje. E agora vamos conhecer, então, esse homem que possui uma grande história de superação, o Paulo Lucas, motorista PCD da Transportes Marvel, que se disponibilizou a vir nessa tarde aqui, e contar um pouco da sua história. Então, Paulo, conta um pouquinho para nós da sua vivência, da sua história, que a gente tanto está apreensivo aqui para conhecer. Muito obrigado, Jardim, pelo convite. Muito obrigado, Patrícia, o Júlio, a Transportes Marvel, pela oportunidade de falar sobre segurança do trabalho, segurança no transporte, ao qual hoje eu faço parte do quadro funcional da empresa. Me encaixei no PCDs. E gostaria de contar um pouco da história, como foi a trajetória. Foi uma trajetória muito difícil e vou compartilhar com todos os espectadores, com vocês. Alguns conhecem a história e outros não. Então, assim, é uma história meia que longa, cheia de obstáculos, dificuldades e superações. Bom, vamos começar pelo início da jornada. Sou motorista desde 1997, motorista carreteiro, e ao qual, decorrer da vida, ao longo da minha jornada de trabalho, eu venho exercendo a função, ao qual no ano de 2006, no dia 18 de fevereiro de 2006, às 17 horas e 31 minutos, uma tarde chuvosa, na rodovia Regis Bittencourt, ao qual havia um desvio, um leve desvio ali de um desmoronamento, um deslizamento de terra, ali ao qual eu me choquei com um veículo de frente, um veículo pesado, outra carreta, ao qual nós ficamos grudados nas ferragens ali. E tivemos outro motorista se perdeu, ele fechou um L, estava chovendo, a alta velocidade que o mesmo se encontrava fez com que acontecesse o acidente, porque era um desvio, ao qual o desvio era sentido norte, e eu vinha descendo sentido sul. E aí é onde ele entrou na via sentido norte, e acabou se chocando, fechando o L, chocando de frente, ao qual eu fiquei preso nas ferragens durante umas 3 horas mais ou menos, e até chegar socorro, chegar bombeiros, polícia, era muita chuva na época, e ao qual eu me acordei no meio das ferragens e havia muita gente na volta dos caminhões, e aí algumas pessoas saqueando o veículo dentro do veículo, agonizando em dores, esvaindo em sangue. Aí chegou a polícia, daí como chegou a polícia, aí se dispersaram essas pessoas. E aí, até me tirar das ferragens, foi um processo muito difícil,
ao qual os desencarceradores dos bombeiros não tinham força para liberar as ferragens, tiveram que usar um guincho para me soltar, porque eu estava com o tórax preso ao volante. E aí, durante esse período que eu falava, tinha eles tentando me manter acordado para não cair em coma, que eu descobri que eu estava sem a parte do braço, ao qual eu tive várias fraturas, eu quebrei em torno de 70% do corpo, foi poliofraturado. Então, foi muito difícil, assim, quando eu tentei puxar o braço e só veio a pedaço do braço. Aí, como eu já fui socorrista na minha vida, eu levei a mão na minha perna e descobri que a minha perna também estava dilacerada. E aí, ali me tiraram das ferragens, me levaram para a ambulância, onde eu já tive uma parada cardíaca. Ali eu já sofri uma parada cardíaca. Me reanimaram, eu me lembro de um flash de luz muito, muito forte na minha vida. E me levaram para o Hospital São João de Registro, ao qual eu cheguei já com 10% de vida, já desenganado, porque não sabiam se eu ia poder viver ou não, porque perdi muito sangue. E aí ali começa-se um processo entre a vida e a morte. E foram 2 anos de recuperação, de reconstituição de braço e fêmur, ao qual tive muitas dificuldades na vida, não tinha carteira assinada, eu não tinha carteira assinada na época, não havia um registro. E aí ali eu fui tentando a sorte, pedindo a Deus, muitas pessoas me ajudaram, muitos conhecidos me ajudaram nessa época. Que eu tenho um amigo que na época ele chegava de viagem, ele comprava uma caixinha de um remédio que custava muito caro na época, que era 4 comprimidos, que eram em torno de R$75 na época. E aí foi indo, fiz 18 cirurgias de reconstituição. E aí hoje estou de volta no transporte, já há alguns anos de novo trabalhando. Levo sempre Deus no coração, levo a minha experiência que eu passei. Eu, assim, quando eu posso falar, eu falo para colegas, ou funciona assim, assim, assado. Então, esse tipo de coisas, eu, assim, consigo ainda transmitir coisas boas para as pessoas, para que não ocorra acidentes. Velocidade mata. A velocidade mata. E na época do acidente, eu estava correto e o rapaz estava a 98 por hora. Então foi um choque meio que sem chances. Infelizmente, o outro rapaz veio falecer no local do acidente, né? E nós estamos aqui, contando um pouco da história, agradecendo a Deus. E o que eu tenho para deixar hoje? Respeite o trânsito. Respeite o trânsito, respeite as leis de trânsito. Use menos celulares. Preste mais atenção, menos velocidade. Que a vida é curta, mas aproveite o tempo que ela tem com você. Uau! Que história, hein, Paulo? Uma verdadeira superação, né? Patrícia, você como especialista em segurança do trabalho, né? Como podemos usar essa história do Paulo, então, para refletir nossas ações? A história do Paulo, ela se repete muito, né? Tem muitos acidentes, muitas ocorrências. E, nossa, é uma história, assim, que foi realmente de muita superação, né? Pelo que o Paulo fala, contou.
E às vezes falta um pouquinho dessa conscientização dos colaboradores, seja de motorista, seja do caminhão, de carro, de moto, né? Todos que têm uma carteira, todos que têm um veículo têm uma responsabilidade, né? E às vezes falta essa consciência, né? Que hoje a gente tem muito risco dentro do trânsito, numa via, né? É a questão da velocidade, é a questão do clima, que também às vezes interfere, né? A questão do celular, que é um dos maiores causadores também de acidentes, né? E às vezes falta também ter essa visão que não é só a vida do motorista que está em risco, né? A gente não sabe quem que está ali na via também. Às vezes é uma família, né? E então, o quanto a gente tem essa responsabilidade como motorista, né? Então, é uma questão para a gente parar e para pensar, porque às vezes a gente só acha que acontece com os outros, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Ou que vai acontecer com alguém da nossa família. Então, eu acho que é muito importante, a gente trabalha muito essa questão da conscientização dentro da empresa, porque a gente tem vários fatores de risco, né? E só que tudo isso depende de quem? Da postura, da conduta de cada um. Né? A gente não tem como ficar 24 horas por dia, às vezes, com o colaborador, dizendo usa o cinto, não mexe no celular, né? Então, é coisas que a pessoa tem que ter aquela ciência que, eu tô com um caminhão, né? É a minha vida, é a vida de outras pessoas na via, né? Ter o limite, saber que o caminhão tem um limite, né? Você tem um limite, é o cansaço, tem vários riscos ali, mas que às vezes é a imprudência do próprio motorista, né? E saber que o cinto de segurança salva a vida dele, né? Saber que o celular é uma distração que vai ocasionar um acidente, né? É um piscar de olho, assim, que tu tirou da via, pode mudar toda a tua vida, né? E até pensar, assim, nas sequelas disso tudo, né? O quanto o Paulo também sofreu perante isso, né? Por uma negligência que nem foi dele, foi de um terceiro, né? Mas quem sofreu as consequências foi ele, a família dele, porque querendo ou não, isso também reflete na vida familiar, porque imagina a família dele como é que ficou perante essa situação, né? Acompanhar todo esse processo, receber uma notícia dessa, né? Pensa, daqui a pouco a esposa, o marido, um filho recebendo uma notícia dessa, como é que não fica, né? E todo o processo que ele precisou, porque foi quase 2 anos, né, Paulo? Ali depois de tratamento, de reabilitação, é uma questão de investimento, a questão psicológica também da pessoa, porque isso tudo interfere, não é só uma questão de uma lesão, né? E outra que até hoje reflete na vida do Paulo, né? Que é uma coisa que nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa, né? Não volta. Cada vez que tu passa no local, tu vai ter aquela lembrança. E que nem você falou, Patrícia, família. A família é o seu bem maior. Uhum. Família é seu bem maior. É aquela parte assim que sem eles você não consegue seguir em frente. E assim, respeite o trânsito, porque tem alguém que te ama, tá em casa, teu pai, tua mãe, teu filho, teus netos, tua esposa, amigos. Então assim, eu digo, a lei de trânsito tá aí e os acidentes a gente podendo evitar, a gente faz o máximo. Exato. Essa situação, né, não é nenhum acidente, né? Isso é um sinistro. Sim. A partir do momento que a pessoa ela assume, né, o excesso da velocidade numa via, né, que te permite ir até 80, até 60 ou 50, tu está assumindo o risco do negócio, né? Então, a partir de o que vale, né, assumir esse risco, né? Por que eu estou assumindo esse risco? A ponto de, daqui a pouco, como a Patrícia falou, lá na frente, veja como se fosse o teu filho, como você vai assumir o risco de acabar causando um acidente com o teu próprio filho, ou com a tua esposa, ou com o teu pai. Então, é uma situação, né, que faz muito pensar, e como o Paulo falou, todo mundo tem alguém esperando, né, que você volte para casa, né? Todo mundo tem. Seja pai, seja uma mãe, seja a esposa, seja o filho. Então, pense, né, nessas pessoas também, né, que estão lá aguardando você retornar para casa, né? Retorne bem para casa. Então, quando a gente fala em velocidade, a gente fala em risco, né? Então, esse relato, essa história do Paulo, né, ela é bastante chocante, a gente imaginando, né, tudo que ele aconteceu com ele, tudo que ele passou, né?
Imagina, acho que ninguém espera, ninguém se imagina, né? Numa situação dessas, encarcerado aí, dilacerado aí com braço, perna, sem poder ter uma ação, né, no negócio, só esperando, né, que a boa vontade de Deus e das pessoas que estão tentando ajudar, que tu consiga pelo menos sair com vida do negócio, né? Porque o teu corpo já não te ajuda mais em nada, né? Então... Realmente essa parte que o Júlio falou, seu corpo não obedece mais nada. A única coisa que você pensa é quero viver. Enquanto vocês estavam comentando o Paulo, a Patrícia e o Júlio, e lembrando, né, e pensando quantas vezes a gente tá na estrada, até esquece, né, a gente tá assumindo, né, eu tô ali no volante, eu tô assumindo a responsabilidade daquilo que eu tô fazendo ali, né, mas a gente esquece que se acontecer alguma coisa comigo, com você, não é só você que promoveu aquele sinistro, né, como o Júlio falou, tem outras pessoas por trás. Eu acredito que o Paulo, quando estava lá, tinha pessoas que teve que cuidar, parar a vida para cuidar, né? Os familiares, as pessoas que amam a gente, com certeza eles vão parar para estar ali naquele momento ali para cuidar de você, né? O Paulo ali, como falou, 2 anos. 2 anos teve pessoas da vida dele que estiveram ali ao lado dele, né? E a gente às vezes não lembra também disso. Então, não é só eu, não é só o que eu estou assumindo, é o que eu vou fazer também com aquelas pessoas que estão comigo, né? Júlio, eu queria te fazer mais uma pergunta. Hoje, em relação à Marvel, com segurança no trânsito, quais as ações que possuem na operação, assim, para diminuir um pouco os riscos? O que a empresa está promovendo? Então, essa parte dessas ações que a gente está englobando aqui com o projeto Equações, né, principalmente dando enfoque ao projeto Equações, né? Então, menos velocidade, mais consciência igual a vida. Então, isso é a base hoje de tudo que rege hoje essa experiência de transporte, né? De todas as ações que a gente vem trabalhando em todos os acidentes que acontecem, ou falta consciência, né? Ou tem excesso de velocidade, né? Ou os dois juntos. Então, a gente vem batendo muito nessa tecla, né? Então, a gente tem agentes externos nos ajudando, né? Principalmente aí os motoristas que estão na estrada, né? Com os limites da via. Então, o pessoal tá acionando os motoristas, né? Vai alguns alertas na cabine do motorista, né? Porque se tem uma placa com o limite de velocidade, ela tem que ser respeitada. Então, a gente tem algumas flexibilizações acerca de velocidade. Por exemplo, você pode ir até 90, mas você pode ir até 90 aonde permite, né? Então, hoje a gente tem rodovias no Brasil que permitem você ir até 90. Por exemplo, pega lá uma via na Bandeirantes, por exemplo, em São Paulo, que é uma via extremamente segura de se transitar, que ela permite que o caminhão vá até 90 por hora. Não quer dizer que você tem que andar a 90 por hora o tempo inteiro em todas as rodovias, né? Tem rodovia que vai permitir 60 por hora. Tem rodovia que vai permitir 80 por hora, tem rodovia que vai permitir 50, mas você não vai poder andar 50 por causa que tem rotatória no meio e vai ter que diminuir a velocidade para 30, para 20 para fazer uma rotatória, porque o teu caminhão ele não é um automóvel, ele é uma máquina de grande porte, né? Então você tem que se preocupar muito com todos os que estão ao teu redor, porque o teu meio, né, de trabalho, né, onde que você está conduzindo, né? Ele é uma grande arma, né, para o que está girando ao redor dele, né? Então, as nossas ações, elas estão muito relacionadas à velocidade mesmo, o controle de velocidade, o limite de velocidade da via, que a gente está batendo muito na tecla. Então, muitas vezes, né, alguns motoristas, né, nos trazem, né, que parece que estão com uma certa perseguição ou estão cobrando demais, mas não é cobrar demais. É fazer o que a legislação nos pede, né? Então, se a gente tem alguma tratativa, é porque a gente tem incidentes, né? Então, a gente tem que tratar a causa desses incidentes, né? Por que a gente tem que falar constantemente de velocidade, falar de conscientização, direção defensiva, né? Porque existem muitos acidentes e tem dados estatísticos que cada vez mais vêm aumentando, né?
acidentes por negligência com o uso de celular, né? Dirigindo, excesso de velocidade. Então, isso a gente tem dados aí de 2023 para 2024 de 136% de aumento nas multas de excesso de velocidade. Então, por que a gente está trazendo isso à tona todo dia, né? Toda semana aí a equipe dos instrutores chamam todo o pessoal aí que está nas nossas matrizes, nas nossas filiais para conversar, para fazer esse processo de reciclagem, né? Por quê? Porque existe muito perigo envolvido, né? Então, é por isso que a gente está batendo muito nessa tecla, menos velocidade, mais consciência igual vida. Porque todo mundo tem alguém esperando, né, por você em casa. Então, essa é uma situação que a gente... É a principal, né? Tem algumas ações que estão ocorrendo, mas a principal ação, né, da Marvel em relação a isso é nós mitigar esse excesso de velocidade, né? Daqui a pouco esse excesso de velocidade que você está tendo com o teu caminhão aí vai te adiantar o quê? 10, 30 minutos no teu dia, no final do dia? Para quê? Né? Vale a pena correr esse risco, né? Então, acho que muitas vezes, né, a programação da viagem ela é muito mais eficiente do que você está excedendo na velocidade da via, ultrapassando em faixa contínua, fazendo coisas, né, que a legislação não permite e se você for, né, ver a grosso modo, né, é uma incoerência da tua parte, né? Porque você não, quando você está andando numa rodovia, você não vai querer que venha alguém do outro lado ultrapassando em faixa contínua. Por que você faz? Né? Você andando na tua via correta, né? Por que você faz? Se você espera que o outro não faça, né? Então, essa que é o grande X da questão, né? Então, as principais ações que a Marvel está desenvolvendo hoje é principalmente voltado à velocidade, né? Para que os motoristas se adequem, né? Que os motoristas tenham essa consciência para andar dentro do limite da velocidade da via, né? Show, Júlio. Consciência, vida, né? Isso acho que é primordial hoje para o trânsito que a gente tem. Também gostaria de saber, Júlio, e com a Patrícia também, sobre a realocação, né, de motoristas que sofrem algum tipo de doença, acidentes e inclusão de colaboradores PCD. Essa já é uma prática da Marvel? Sim. A gente está, né, hoje, claro, a gente já pela normativa tem toda aquela questão que precisa ter tantos PCDs, enfim, mas não é só o objetivo em cumprir, né, mas é poder realmente ter o espaço para receber essas pessoas, né, que nem o Paulo, né, nada impediu o Paulo de voltar a ser motorista, né, claro que o Paulo tem as suas limitações e nós como empresa a gente precisa tentar adequar que ele possa voltar para o campo de trabalho. Então, a gente tenta acompanhar, indiferente de acidentes, todos os acidentes a gente acompanha, né, junto com o projeto Equações, então, tudo que é relacionado a sinistro, ocorrências, é trabalhado dentro do projeto Equações, né, feito investigação a fundo, para a gente ver qual que foi a causa, né, pensar em ações, né, do que a gente vai fazer para evitar que os tombamentos, os sinistros aconteçam por aquele motivo, né, e que aí vai muita questão da conscientização. Nem sempre a gente precisa implantar coisas, né, é plantar aquela sementinha e fazer, né, a pessoa entender um pouquinho, né, o quanto é importante a vida dela. Mas a gente trabalha muito com essa questão da investigação. Então, ocorreu um sinistro, a gente faz todo o processo da investigação, vê as causas, tenta achar tratativas, trabalha também com treinamento, uma reciclagem com esses motoristas, né, para ver o que aconteceu, qual que foi a falha. Vamos trabalhar isso nele para entender, conscientizar ele um pouquinho mais. Então, ele faz todo um processo de reciclagem, né, toda a parte de acompanhamento médico, se precisa, teve alguma lesão. Então, a gente tem uma equipe, tem o SESMIT, né, então a gente tem uma equipe do ambulatório que acompanha, a gente tem o médico da empresa que vai fazendo o acompanhamento, dando direcionamento, né? Graças a Deus, né, as ocorrências que a gente tem não são gravíssimas, né? A gente não tem, né, não teve, desde que eu estou na empresa, né, não sei o Júlio que está há mais tempo, mas a gente nunca teve um acidente tão grave que a pessoa ficou com sequelas, né, estilo, vamos supor, o Paulo. Claro que sim, qualquer acidente é importante, porque para aquela pessoa ela sentiu dor, ela se machucou, né? Então, para nós também é importante a gente acompanhar, né, dar todo o suporte, a gente já faz isso hoje, todo o acompanhamento. E quando ela retorna, né, a gente faz também todo esse processo da reciclagem, do acolhimento, fazendo o acompanhamento médico, então faz essa avaliação,
todos a gente tenta passar com o médico do trabalho que tem essa visão para ver quais estão sendo as condições daquele colaborador no momento para ele voltar a executar a função dele, né? Ou se a gente precisa trabalhar alguma coisa, adaptar alguma coisa para ele poder voltar. Então, tem esse olhar, sim, de acompanhamento da parte médica e também tem todo esse acompanhamento de conscientização, né? Hoje a gente está recrutando, né, bastante colaboradores como PCDs, né? Então, tem um trabalho também um pouquinho diferente, porque sim, eles precisam um olhar diferenciado, né? Eles precisam algumas adaptações, que não são adaptações, às vezes, tão difíceis, né? Claro, precisa ser feito. Então, mas, além de tudo, é da gente começar a fazer esse acompanhamento junto com eles. Como é que eles estão tendo essa adaptação, né? Então, até a gente teve algumas mudanças que a gente precisou fazer, até para uma contratação recente, né, Júlio? Então, o Júlio vai poder explicar melhor, que a gente precisou também fazer modificações no caminhão, tudo pensando no conforto desse novo colaborador, né? Para que ele possa exercer a função dele de uma forma mais confortável, mais segura para ele também, né? Até um colaborador que ele tem uma limitação diferente do Paulo, né? O Paulo, ele tem os membros, né? Por mais que ele tenha limitações. Então, é um colaborador que ele não tem um membro. Então, a gente precisou fazer adaptações. E ele é um motorista que ele tipo, não precisou desistir da profissão dele para isso, né? Essa situação, né, de estar engajando, né, essas pessoas que têm limitações, né? Então, quando se enquadra em PCD, né, Paulo, é porque tem alguma limitação física ali no corpo, né, da pessoa que ela vai ter que ter um cuidado, né, um direcionamento específico muitas vezes, né? Então, já pegando esse tema que a Patrícia levantou, que a gente teve que adaptar um caminhão, né? No caso do Paulo, não foi necessário adaptar o caminhão, ele tem todos os membros. A gente tem motorista PCD também que não tem a perna direita, por exemplo. Então, os nossos caminhões, né, naturalmente, a aceleração e frenagem são na perna direita, né? E nesse caso a gente teve que adaptar todo o caminhão, né? Então, mandar, né, fazer a peça ali certinha, né, para que ele possa tirar a prótese dele e utilizar, né, com a perna esquerda, né, e que ele consiga, né, fazer, né, o dia a dia dele mais fácil e tu vê o quanto é difícil, né? Por exemplo, assim, tu pega nós como pessoas, vai tentar fazer uma ação rotineira tua com uma perna direita, vai tentar fazer com a esquerda para ver, né? Como que você se sai, por exemplo, né? E isso é adaptação, né? Então, adaptação mecânica, digamos assim, como a Patrícia falou, não foi tão difícil de fazer, mas a adaptação que essa pessoa teve que ter, né? Sim. Depois de tempo aí, né? Já fazendo, né? Todo, né? Já tendo essa sistemática de acelerar, frear com a perna, com o pé direito, e depois passar, né? Por essa remodelagem, né? Tanto, né? Mental como física, né? Para ela começar a utilizar ali uma adaptação, né, mecânica ali nos pedais do caminhão com a perna esquerda, né? Então, e a gente tem mais casos também. A gente tem um colaborador também que não tem audição hoje, né? Então ele consegue, quando a gente questionou ele, como que você, por exemplo, sabe que o equipamento, né, tá com problema ou que ele tá desligado? Não, eu tenho a sensação, né, o tato muito aguçado hoje, né? Eu aprendi a ter isso, né? Então, eu tô dormindo de noite e quando eu vejo que a parede do caminhão para de tremer um pouquinho, de vibrar um pouquinho, eu já sei que o meu equipamento, ou ele tá dando degelo dele, ou ele desligou, ou ele tá com algum problema. E depois de tanto tempo, se ele não retomar, eu sei que eu tenho que dar uma olhada, porque deve ter dado algum probleminha, né? Então, são essas adaptações, né, que o PCD ele tem que trazer para a vida dele, né? E da mesma forma a empresa, né, tem que acolher e tem que saber direcionar, né, da melhor forma para fazer essa inclusão, para deixar essas pessoas bem trabalhando, né, e poderem dar sequência nas suas profissões, nas suas vidas, né, ganhando o seu sustento. Escutando essa com o motorista com problema auditivo, né? Eu fiquei pensando, né? Impressionante é o corpo da gente. O ser humano ele tem um poder de adaptação, né, diferenciado, né? Então, imagina, ele chegou a entender que a trepidação do caminhão, né, aquele momento que ele estava dormindo,
é o motor do equipamento de refrigeração que apagou, né? Então, é impressionante, né? Inclusive, devido a essa conversa, eu até gostaria de saber com o Paulo, como que foi a tua readaptação, né? Voltar para a estrada depois desse acidente, né? Um acidente tão grave que foi. Conta um pouquinho para nós. Então, o Jardim, Patrícia, o Júlio e aos espectadores que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Essa é a parte que mexe um pouquinho com o teu psicológico, que é a parte de retornar ao trabalho, ao qual eu tive que, na primeira viagem, ir a São Paulo e passar pelo local do acidente. Foi muito difícil. Quando chegou, comecei a me aproximar na época, as pernas começaram a tremer. Aí já veio o pânico, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar. E aí foi muito difícil, gente. Vocês não têm noção, porque você sabe que você sofreu um acidente naquele local e você tem que passar por cima daquilo. E isso foi durante muito tempo de viagem. Hoje, graças a Deus, eu não passo ali, tenho a lembrança, mas não tenho o receio do acidente. Foi muito... A empresa a qual eu trabalhava, que eu sofri o acidente, na época, fechou as portas. E aí não tinha, eu tive que começar em outra empresa. E essa é a parte que hoje eu dou parabéns à Marvel e a algumas outras empresas que aderem aos PCDs, abrir oportunidades de trabalho para pessoas portadoras de deficiência física. Porque antigamente a pessoa, se você chegasse na porta de uma empresa, um PCD, ele não teria direito nenhum de trabalhar, como todos nós sabemos, né? E na época foi muito difícil eu retornar ao trabalho. Foi muito difícil. Como é que tu vai trabalhar se as pessoas te julgavam como um aleijado? As pessoas te julgavam como aleijado, elas falavam na tua cara. Você é aleijado, você tem deficiência, você não vai conseguir tocar um caminhão. E ao contrário, eu fui lá e busquei, eu disse, não, eu posso, eu consigo, eu quero. Como é que eu dizia na época? Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. E é onde hoje eu estou, trabalhando. As pessoas na época, Paulo, como é que tu consegue mexer? Eu trabalhava, peguei um Sider de uma empresa lá. Aí o rapaz disse, como é que tu consegue subir no Sider? Como é que tu consegue tirar essas travessas? Porque eu tenho muita limitação nessa mão. Então, eu criei alguns mecanismos na época para mim trabalhar. Foi criar um tipo de uma forquilha para poder tirar as travessas. E para colocar as travessas, fazia da mesma forma. Então, foi ali, fui trabalhando, fui buscando me adaptar ao trabalho. Aí trabalhei ainda um pouco com lona, mas só que daí começou a me machucar muito, comecei a sentir muitas dores. Aí fui obrigado a partir para outro ramo, que hoje quero trabalhar em câmera fria, ao qual o serviço é mais leve, é um serviço que você não precisa estar mexendo com corda, não precisa estar batendo carga, você não tem que estar mexendo, você chega no local, o pessoal já te olha ali, você é PCD, os caras vão lá e abrem a porta para você. Em alguns lugares ali, como a gente viaja bastante para o Mercosul, então eles lá não tem muito essa flexibilidade com os PCDs. Porque para eles, PCDs não tem mais direito de trabalhar fora do nosso país. E no nosso país ainda é permitido trabalhar, graças a Deus. Porque senão eu acho que eu teria enlouquecido em casa, né? Porque a gente incomoda quando está em casa. E hoje assim, eu deixo assim... Não desista nunca do seu sonho. Busque sempre. Lute, conquiste. Mesmo que as pessoas digam que você não vai conseguir. Você é capaz, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Show, Paulo. Também queria falar um pouquinho, pessoal,
sobre o projeto Equações, então, projeto aí que tem se destacado dentro da Marvel, né? Trazendo informações, né? Toda semana com palestras, treinamentos e principalmente evitando acidentes, trazendo informações para que as pessoas se conscientizem do que realmente um pequeno gesto, né, pode trazer para a sua vida. Então, o projeto Equações eu acho que está aí, né, Júlio, para isso, para conscientizar, né, e principalmente para falar sobre vida, que é a principal palavra hoje que temos que seguir, né, e viver, que é viver a vida. Então, queria agradecer a Patrícia, o Júlio, por me acompanharem aqui, para trocarem um pouco da ideia do que a empresa tem feito aí para evoluir nesse quesito, né, de conscientização, principalmente o Paulo também, por estar compartilhando essa história, e acredito que a tua história vai rolar bastante aí, que os ouvintes vão querer compartilhar essa história com outros, né? Que é para trazer mesmo uma conscientização a todos. O meu muito obrigado aos ouvintes por estarem nos acompanhando. Espero que continuem assistindo nosso podcast e continuem buscando histórias novas, que a gente vai estar sempre aqui tentando trazer algo que vá somar na vida de cada um de vocês, tá bom? Meu muito obrigado a todos e até mais.